De volta ao programa Mulher.com, quero agradecer mais uma vez a presença do cardiologista Dr. Silvio Geopato. Muitas perguntinhas já chegando, Dr. Silvio, que bom poder esclarecer o nosso público. E o número de diabéticos é muito significativo, né, doutora? A gente percebe esse aumento. Hoje em dia, doutora, inclusive percebemos muitas casas, né, direcionadas, trabalhando com produtos diet lights. Hoje é mais fácil a pessoa que recebe um diagnóstico adaptar esse cardápio e a pessoa pode mesmo confiar nessas casas que comercializam esses produtos diets? Porque há alguns anos atrás não tinham tantas opções assim, né, doutor? Era bem mais difícil essa adaptação, né? Vamos começar pontuando alguns conceitos. Bom, o diabetes é uma doença que vem aumentando no mundo todo. No Brasil, estima-se que cerca de 6% da população inteira do Brasil tenha diabetes. Mais de 90% dessa população é de diabetes tipo 2, 5 a 10% é o diabetes tipo 1. O diabetes, quando a gente fala na questão de vem aumentando o diabetes, vem. Principalmente o diabetes tipo 2. Por que isso está ocorrendo? Porque existe uma relação muito íntima entre o diabetes do tipo 2 e o erro alimentar. O diabetes tipo 2 e a obesidade. Recentemente, o Ministério da Saúde, questão de acho que 2 meses, publicou uma pesquisa mostrando que 50% da população brasileira, eu não lembro o número exato, 52,6%, se eu não me engano, da população brasileira, tem sobrepeso, ou seja, está acima do peso ideal. Praticamente metade da população está acima do peso. Dessa população que está acima do peso, 18% é obesa. Ou seja, são pessoas que estão dentro da categoria de obesidade. Na medida que você aumenta o número de obesos, evidentemente, você vai aumentar o número de diabéticos tipo 2. Porque o diabetes tipo 2 é aquele que a gente desenvolve principalmente por causa de maus hábitos alimentares, falta de atividade física, né, o sedentarismo. Perfeito, exatamente. E aí entra a questão da alimentação, das casas de alimentação de alimentos naturais. Tá? Bom, temos que também conceituar algumas coisas. Alimentos diet e alimentos light. O alimento light significa que ele tem uma menor quantidade de calorias do que o mesmo alimento tradicional. O diet é o alimento em que foi retirado dele algum dos componentes. Na grande maioria dos alimentos diet, o que é retirado é o açúcar. Por isso que falar o diet é bom para o diabético. Sim, porque a grande maioria dos alimentos diet é retirado o açúcar. Por exemplo, dar um exemplo, o chocolate diet. É uma boa estratégia para o diabético? Sim, ele é retirado todo o açúcar. Mas, no lugar desse açúcar, ele tem um maior teor de gordura. Então, a hora que a gente colocar na balança, se eu tenho um paciente diabético obeso, o chocolate diet pode não ser a melhor opção. Tem algumas pegadinhas, então, tem algumas pegadinhas. Tem que ficar muito atento. Exatamente. O que é importante no diabetes? Primeira coisa, o paciente com diagnóstico do diabetes, ele tem que encarar de frente esse diagnóstico. Eu tenho uma doença que se chama diabetes e eu tenho que tratá-la. Não adianta eu fugir dessa realidade. E como que eu vou tratá-la? Dependendo de cada um dos tipos de diabetes, o tratamento vai ser mais ou menos rigoroso. Mas vamos falar do diabetes tipo 2, por exemplo. A pessoa tem que perder peso, no caso, se quem estiver acima do peso. A atividade física é fundamental, porque a atividade física, ela melhora a ação da insulina. Então, um paciente que é diabético, porque produz uma quantidade menor de insulina, se eu tornar o tecido periférico mais receptivo a essa insulina, através da atividade física, talvez esse paciente, se esse for o único problema, deixe de ser diabético. Se ele desenvolveu diabetes por conta da obesidade, fazendo atividade física e uma boa dieta alimentar, perdendo peso, voltando para a faixa da normalidade de peso, ele pode
ou precisar de muito menos remédios para o diabetes, ou até não precisar. Isso vai variar de pessoa para... é a cura do diabetes. Eu não estou falando em cura do diabetes, eu estou falando em controle do diabetes. Então, nós podemos ter pessoas que conseguem um bom controle, diminuir a quantidade de medicamentos, através de uma boa dieta e atividade física. Quando que você deve ir à casa de alimentos de produto natural? Bom, eu resolvi que eu vou procurar uma casa de alimentos especializados. É importante que você tenha orientação ou do seu médico ou de um nutricionista, porque senão você vai comprar gato por lebre. Achando que você está fazendo bem, você pode estar se prejudicando. Que é a própria pegadinha do chocolate. Do chocolate. Ele vai ter 0 açúcar, Exato. Mas na sua composição ele tem mais gordura. Mais gordura. Se você é um diabético acima do peso, para você aquilo então vai ser você um não veneno. pode comer deliberadamente. Entendi. Ok, ele não vai interferir no controle do seu diabetes, do seu açúcar. Perfeito, porque ele não tem açúcar. Mas você, consumindo em excesso, você pode engordar mais, tornar mais difícil o controle do seu diabetes, tendo que aumentar a quantidade de medicamentos. Perguntinha chegando, muitas interessantes. Doutor, comer muito doce pode fazer a pessoa desenvolver o diabetes? Essa é uma pergunta interessante, ela é muito frequente. Eu costumo brincar, né, na minha casa, às vezes os meus filhos vão fazer algum suco e eles preparam e colocam, quase que pegam os pacotes de açúcar e joga lá dentro. Se é suco de limão, acerola, então é um absurdo. Né? É muito açúcar. E eu falo, poxa, mas tá tão doce que isso daqui que até a abelha fica diabética de tanto doce. Evidentemente que isso é brincadeira, tá? O consumo excessivo do diabetes não é ele que vai produzir o consumo excessivo de açúcar não é ele que vai produzir o diabetes. Agora, o consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar, em carboidratos, vai te engordar. Se você engordar, você vai ter maior risco para desenvolver o diabetes. Então, o açúcar pode desenvolver o diabetes, ele pode facilitar. A gente pode entender isso. De que maneira? Tornando essa pessoa obesa, o tecido gorduroso, né? As pessoas falam a banha, né? Mas o tecido gorduroso é um tecido que ele é muito resistente à insulina. Então, é difícil da insulina colocar a glicose para dentro do tecido gorduroso. Então, o pâncreas começa a produzir insulina, porque a taxa de glicose está alta, para tentar suprir aquela demanda que o tecido gorduroso está exigindo, de maior quantidade de insulina para poder absorver um pouco da glicose. Isso leva a um estado de hiperinsulinemia, que nós chamamos de a resistência à insulina. É o estágio pré-diabético. É aquele paciente que já não é mais completamente sadio, mas ainda não é diabético. Falando nisso, doutor, Noemi Maria de Melo Caridade escreveu para a gente de Brasópolis, Minas Gerais. Beijo, Noemi, obrigada pela ligação. Tati, fiz um exame e deu glicose 90. Sou considerada pré-diabética? Não, Noemi, se é 90, você não é considerada pré-diabética, nem diabética. O valor que nós temos, esses valores ao longo do tempo mudaram. Até há pouco tempo atrás, não muito tempo, os valores de referência que a gente tinha de glicose máxima era 110 miligramas por decilitro. Hoje, o número adotado é 99. Tá? Então, se você está abaixo do valor de referência, no caso 99, você está dentro da faixa de normalidade, tá? Ok? O pré-diabético, aquele que está com 100, 101, 99, 100, ele deve procurar, quem está mais próximo da nota de corte para entrar no estágio do pré-diabetes, do diabético, é importante que ele vá ao médico, né, o endocrinologista, cardiologista, o clínico, para poder corrigir algum desvio. Algum pequeno desvio, alguma pequena correção você pode fazer no seu dia a dia e reverter isso tudo. Perfeito. Obrigada mais uma vez pela participação. Noemi Maria participando de Minas Gerais. Doutor, muita gente diz que quem começa a tomar insulina não consegue parar mais, porque ela causa dependência. Isso é verdade? Não, também não. É mito? É mito. Vamos separar também as duas coisas. No diabetes tipo 1, a gente conversou ainda há pouco, o pâncreas não produz nada de insulina. Que é o tipo mais grave, né? Que é o tipo mais grave, né? Essa pessoa não desenvolve, né, doutor? Ela já nasce com o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1, ela desenvolve. O que acontece? Na grande maioria das pessoas com diabetes tipo 1,
ela desenvolve uma reação imunológica, o próprio sistema imunológico dela desenvolve anticorpos contra as células beta do pâncreas. E aí destrói essas células e a pessoa perde a capacidade, o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina. Isso é o mais comum. Porém, infecções por vírus Coxsackie, vírus da rubéola, pode lesar o pâncreas e a pessoa desenvolver o diabetes tipo 1, aquele que não tem insulina nenhuma, mesmo na vida adulta, tá certo? Dentro do meio da endocrinologia, alguns autores dizem que o diabetes tipo 1 só pode ser chamado de diabetes tipo 1 aquele em que o diabetes foi desenvolvido, a agressão à célula pancreática foi desenvolvida por uma reação imunológica. Todos os outros não se classificariam como diabetes tipo 1, mas isso é semântica, porque no fundo o que nós temos é um pâncreas que não produz insulina e a pessoa fica dependente da administração da insulina. Então, a insulina nesses pacientes, ela viciou? Não, não. Ela causou dependência? Não. O único problema é que esse paciente não tem, essa pessoa não tem insulina. Então, ela vai precisar o resto da vida da injeção de insulina. Exatamente. Agora, no outro lado da moeda, o diabetes tipo 2. O tratamento do diabetes tipo 2 tem vários estágios, de acordo com a apresentação, a gravidade com que ele se apresenta. Primeira coisa é a dieta, modificação dos hábitos alimentares. Segunda coisa, atividade física. Então, às vezes, só com a dieta e com a atividade física você consegue reverter o seu diabetes e domesticar ele e colocar dentro da faixa de normalidade. Tá. Nós temos os antidiabéticos, os medicamentos ingeridos por via oral, que são os hipoglicemiantes orais, tá? Nós temos vários tipos de medicamentos dentro dos antidiabéticos. Tem medicamento que vai diminuir a absorção de glicose, outros vão estimular o pâncreas a produzir mais insulina, outros vão facilitar a ação daquela, mesmo que seja pequena quantidade de insulina, mas tornar os tecidos periféricos mais receptivos à ação da insulina, outros vão diminuir a absorção de glicose nos rins. Recentemente, nós tivemos o Congresso Mundial de Diabetes na Europa e que foi apresentado um trabalho bastante interessante com uma nova família de medicamentos para controlar o diabetes que mostrou resultados excelentes, não só no controle do diabetes, mas reduzindo a mortalidade pelas complicações do diabetes, complicações cardiovasculares. Então, o tratamento do diabetes tem várias etapas e, quando a dieta, a atividade física e os medicamentos por via oral não são suficientes para controlar a sua glicemia, aí é obrigado a entrar a insulina. Então, no diabetes tipo 2, ele pode precisar de insulina? Pode. Mas não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. E ele pode vir, aí, bom, é comum as pessoas falarem, quem começou a tomar insulina não vai parar mais. É mentira, não é verdade, porque se essa pessoa controlar aqueles fatores que podem estar complicando o diabetes dela, controlando a obesidade, fazendo atividade física, talvez vai diminuir a quantidade de remédio e o primeiro a ser retirado, uma vez que seja possível, vai ser a insulina. Perfeito. Doutor, nosso tempo está acabando, tem duas perguntinhas interessantes. Maria das Graças de Campinas escreveu para a gente. Tati, o açúcar das frutas interfere no diabetes? Interfere. É bom evitar, então? Sim. Todo alimento pode ter carboidrato ou não, então as frutas têm carboidrato, existem tipos diferentes de carboidrato. Cada carboidrato tem um poder, um índice glicêmico maior ou menor, depende do tipo de alimento, mas todos, no final das contas, vai virar glicose. Lá dentro do nosso organismo vai virar glicose. Então, o mel é um produto natural muito bom? Excelente, muito bom, mas ele vai alterar o seu diabetes tanto quanto o açúcar refinado. As frutas, excelente, coma a fruta, mas você precisa ter um ajuste da quantidade. Então, a gente preza pela qualidade do tipo de açúcar, se você vai consumir açúcar, que seja das frutas, mas você precisa balancear a quantidade. Mas também não em excesso. Não pode, exatamente.
A Viviane Passionato, obrigada Viviane pela mensagem, participando pelo Facebook. Tati, sou diabética tipo 1 há 18 anos e uso bomba de insulina. Tive um bebê há 28 dias. No hospital foram feitos testes de glicemia nele e está tudo normal. Gostaria de saber se o convidado do programa recomenda fazer outros testes e com qual frequência. Lembrando, ela é diabética tipo 1 há 18 anos, faz uso da bombinha da insulina e ela pergunta, o bebê pode vir a desenvolver, doutor? E é importante ela fazer esses exames na criança? Viviane, né? Viviane. Viviane, obrigado pela sua pergunta de extrema importância. Como a gente comentou aqui, o diabetes tipo 1 é uma doença adquirida, seja por uma resposta imunológica ou por algum quadro infeccioso, viral. Portanto, o diabetes tipo 1 não tem transferência genética. Tá. A Viviane, ela desenvolveu por algum motivo, eu não sei qual o motivo, mas ela desenvolveu o diabetes tipo 1. Alguma coisa agrediu as células pancreáticas dela e o pâncreas perdeu a capacidade de produzir insulina. Mas essa não é uma doença genética, ela não é transferível para o filho. O seu bebê está tudo normal, é importante fazer o controle periodicamente, sim, cada vez que ele vai passar com o pediatra, mas não quer dizer que ele vai desenvolver o diabetes como a Viviane. Tá? Não é uma transferência genética, diferente do tipo 2, que esse é adquirido, que a gente desenvolve após a idade adulta, lá pelos 40 anos. Esse sim tem uma ligação genética. Se você tem uma história familiar de diabetes, você tem um maior risco para desenvolver o diabetes tipo 2. O diabetes está relacionado com o sistema nervoso, doutor, e pode dar tontura? É um sintoma? Foi mais uma perguntinha. Sim. O diabetes é uma doença endócrina, então o nosso sistema emocional também reage, você pode piorar, complicar, dificultar a ação da sua insulina ou dos seus medicamentos. Então, altera sim, pode alterar. O estado emocional interfere sim no controle do diabetes. E a tontura, ela comentou, pode dar tontura? Os sintomas do diabetes, uma coisa importante para o nosso telespectador, como você acumula glicose no sangue, lembra que eu falei que a glicose atrai açúcar, o que acontece? A pessoa vai urinar muito, porque o volume sanguíneo aumenta. Tá. Então, ela vai filtrar mais sangue, aumenta o volume de urina. Então, ela vai ter um volume grande várias vezes em grande quantidade. É o que nós chamamos de poliúria. Vai ter muita fome, porque as células não estão recebendo a glicose. Então, as células entendem que estão com fome. Então, tem vontade de comer, apesar do açúcar alto. E muita sede. Por quê? O açúcar está tirando a água dos tecidos, está puxando a água para dentro da circulação, tirando dos tecidos, e o nosso sistema nervoso entende que a pessoa está desidratada, então ela sente muita sede. Muita sede, muita fome e muitas vezes urina em grande quantidade são os sintomas do diabetes. Dependendo do distúrbio metabólico que essas três coisas estão promovendo dentro do seu organismo, você pode ter tonturas, pode evoluir para coma, uma série de manifestações do diabetes. Perfeito. Doutor, só para relembrar, o senhor comentou a taxa considerada dentro da normalidade até 99 da glicose, né? Quando a gente faz os exames, mais de 99, 100, 100 e pouco, a pessoa então tem que cuidar da alimentação, praticar atividade física e ter acompanhamento com o médico para estar equilibrando e controlando isso. Exatamente, encontrar qual é o problema. Tá. Às vezes são pequenos ajustes, você volta de novo. Então, na medida que você chegou perto do 99, não espere. Procure logo o médico, vá fazer um check-up, porque aí tem exames mais específicos, curva glicêmica, uma série de outros exames, que aí ele vai poder dizer se você é uma pessoa que está com diabetes ou que você está evoluindo a caminho de desenvolver o diabetes e o que você precisa fazer para ou controlar o seu diabetes ou não deixar que você evolua para o diabetes. Perfeito. Doutora, adorei recebê-lo. Pena que o nosso tempo acabou, mas eu vou fazer o convite também para o senhor voltar uma outra oportunidade para a gente conversar mais, né? Legal. Ficaram algumas perguntinhas que não deram tempo de ser respondidas e acho que ainda tem muita informação bacana que a gente pode dividir com o nosso público. Se o senhor puder, então, a gente tenta agendar aí uma parte 2 dessa nossa entrevista. Vai ser um prazer, Tatiana. É um prazer, eu agradeço a você. Agradeço aos telespectadores, espero que as informações tenham sido de fato úteis para ajudar as pessoas no seu controle e evitar complicações dessa doença que infelizmente traz consequências sérias para o organismo. Tenho Muito certeza obrigado que a sim. vocês. A gente tenta marcar então aí mais uma entrevista.
antes do fim de ano. Obrigada, viu, doutor? Bom restinho de semana. Igualmente. Eu vou fazer mais um intervalo rápido e na sequência a gente volta com dica de artesanato. Você que gosta de trabalhar com tecidos, tem um porta-tablet bem facinho de fazer e dicas de costura. Continue conosco.